A justiça brasileira ainda respira, apesar das perseguições ideológicas. Então nós estamos vendo a mídia tradicional aí, CNN, Folha, Estadão, UOL, Globo, esses blogs de esquerda aí, acusando, criando narrativas, calúnias, difamações, assassinando a reputação de uma juíza, doutora Ludmila Lins Grilo. Em função disso, surgiu na internet um texto apócrifo, anônimo, não sei quem é que escreveu, onde está dito que existe no Brasil duas justiças. A justiça daqueles juízes indicados politicamente e a justiça dos juízes concursados. Então, essa justiça dos juízes indicados, aqueles juízes que os políticos vão lá e dão um tapinha no rosto deles, e existe um tratamento bem diferenciado, eles têm um lado. E os outros juízes não, eles fazem a justiça de verdade, a justiça que ainda respira. Vou ler então o texto aqui, para que todos prestem atenção e vejam a importância disso que está sendo dito aqui. Então, vejam aí o texto. Diz o seguinte: sempre que o STF profere alguma decisão bizarra, quer dizer, aquelas decisões taratológicas, estranhas, o povo logo se apressa para sentenciar. A justiça do Brasil é uma piada. Nem se passa pela cabeça da galera que os outros juízes, sim, os outros, se contorcem de vergonha com certas decisões da Suprema Corte e não se sentem nem um pouco representados por ela. O que os juízes sentem é que existem duas justiças no Brasil. E essas justiças não se misturam uma com a outra. Uma é a dos juízes por indicação política, a outra é dos juízes concursados. A justiça do STF é a justiça de primeiro grau, e a justiça de primeiro grau revelam a existência de duas categorias de juízes que não se misturam, são como a água e o óleo. São dois mundos completamente isolados um do outro. Um não tem contato nenhum com o outro e um não se assemelha em nada com o outro. Um, muitas vezes, parece atuar contra o outro, faz declarações contra o outro, e o outro, por muitas vezes, morre de vergonha do um. Geralmente, o outro prefere que os juízes do STF sejam chamados de ministros, para não confundir com os demais, ou seja, os verdadeiros juízes. A atual composição do STF revela que, dentre os 11 ministros, sim, 11 ministros, apenas 2 são magistrados de carreira, Rosa Weber e Luiz Fux. Ou seja, 9 deles não têm a mais vaga ideia do que é gerir uma comarca, uma unidade judiciária a quilômetros de distância da sua família, em cidades pequenas do interior, com falta de mão de obra e de infraestrutura, com uma demanda acachapante e praticamente inadministrável. Quer dizer, impossível de administrar. Os ministros julgam grandes causas, as mais importantes do Brasil, sem terem nunca sequer julgado um inventáriozinho da Dona Maria que morreu, nem uma pensão alimentícia simplória, nem uma medida para o menor infrator, nem um remédio para um doente, nem uma internação para um idoso, nem uma autorização para menor em eventos e viagens, nenhuma partilhazinha de bens ou nenhuma aposentadoriazinha rural, nada. Certamente não fazem a menor ideia de como é visitar a casa humilde da senhorinha acamada que não se mexe, e para propiciar-lhe a interdição. Nem imaginem como é desgastante a visita periódica ao presídio, e ao percorrer por entre as celas, nem sonho com as correções nos cartórios extrajudiciais. Nem suponho que seja passar um dia inteiro ouvindo testemunhas e interrogando réus. Nunca presidir uma sessão do tribunal do júri. Não conhece as agruras, as dificuldades do interior. Não conhecem nada do que é ser juiz de primeiro grau. Nada. Do alto de seus carros blindados, com motoristas pagos com dinheiro público, não devem fazer a menor ideia do que é ser juiz de verdade e não ter motorista nenhum. Ser juiz é andar com seu próprio carro por sua conta e risco nas estradas de terra do interior do Brasil. Talvez os ministros nem saibam o que é uma estrada de terra, ou nem lembrem mais do que é isso. Às vezes nem a gasolina ganhamos. Tiramos muitas vezes do nosso próprio bolso para sustentar o Estado.
sem saber se um dia seremos reembolsados. Muitas vezes não somos. Será que os juízes, digo, ministros do STF, sabem o que é passar por isso? Por que será que os réus lutam tanto para serem julgados pelo STF, o famoso foro privilegiado, fugindo dos juízes de primeiro grau, como o diabo foge da cruz? Por que será que eles preferem serem julgados pelos juízes indicados politicamente e não pelos juízes concursados? É por estas e outras que, sem constrangimento algum, rogo-lhes, não me coloquem no mesmo balaio do STF. Faço parte de outra justiça, a justiça de verdade. Vejo então, pessoal, que essa situação aí é um fato, né? É um fato que os ministros, eles perseguem cidadãos comuns aí, conservadores, empresários, jornalistas, como se fossem criminosos. Já os criminosos, eles descondenam ou absolvem. Mas não é assim na Venezuela, na Nicarágua, em Cuba? Parece que sim, né? Todavia, quem é cristão, né? Quem tem lucidez, coragem, inteligência, resiliência, patriotismo e amor ao seu ofício, como parece ser o caso da doutora Ludmila Lins Grillo, aí é visto como bolsonarista, olavista, conservador, não sei o quê, deve ser perseguido, cancelado, deve ser processado, deve ser punido, ou então tirado fora da magistratura, como fazem nos países comunistas. E se não proibir a bandeira verde e amarela, se não tirar os outdoors dos políticos que não roubam, ele é um antidemocrático. E se ele não proibir as imagens do presidente da República nos comícios, ele é um fascista. Então, é assim por diante. Pessoal, espero ter dado uma visão panorâmica do que é a justiça do Brasil que respira. As duas justiças do Brasil que nós temos. E que nós temos que lutar e preservar a justiça de verdade. Por favor, se inscreva no meu canal aqui, Dextravox, César Ramos Dextravox. Curtam, compartilhem isso, que é muito importante. Isso aqui é conscientização do que nós estamos passando. E nós somos todos doutora Ludmila.